Bom dia, senhores internautas, seguidores do portal Leia Mais. Nós estamos aqui nesse momento para dar início à nossa entrevista da semana, entrevista de segunda-feira. E o nosso entrevistado de hoje é uma das figuras conhecidíssimas no Amazonas, uma pessoa que já foi superintendente da pesca no Amazonas, já foi presidente do sistema OCB-SESCOP. Ele se chama Estevão Ferreira. Eu quero falar para o nosso entrevistado, Estevão Ferreira, que ele se apresente aos nossos internautas, por gentileza. Estevão, fique à vontade. Bom dia, Eliezer, e os que acompanham o portal Leia Mais. Eu me chamo Estevão Ferreira da Costa, sou amazonense de Manaus, sou técnico agrícola e administrador. Atuei diretamente na extensão rural aqui 28 anos, né? Por mais 4 anos que eu consegui, de tempo de escola, foi o período que foi extinta a Emater. E aí achei que estava na hora de ir para outro canto e sair do serviço oficial de extensão rural. Depois disso, realmente fiz alguns trabalhos em organizações não governamentais, inclusive fui tesoureiro da Associação dos Municípios. E logo em seguida assumi o cargo de, na época, chefe do escritório da Secretaria Especial de Agricultura e Pesca, e eu ainda estava no cargo quando se tornou o Ministério da Pesca. Então foram 6 anos e 135 dias que a gente transitou nesse espaço. De formas que esse tempo que eu passei na agricultura e na pesca me deu uma boa visão do quadro que nós temos, né, da nossa realidade, que eu acho que ela está num momento muito interessante. Estevão, eu queria começar a iniciar a nossa entrevista com um assunto um pouco polêmico, né? Que uma pessoa diz uma coisa, outra diz outra, então é uma coisa que tem um mal entendido. Eu queria que você falasse hoje sobre a organização, como é que o produtor está se organizando na questão da agricultura familiar. Bom, a nossa organização associativa e cooperativista, a gente pode dizer que é muito recente, né? Começou pelas associações que antes eram simples comunidades informais, não tinha nada de formalidade, portanto, essa coisa do CNPJ é uma coisa muito recente, né? Já dentro desse nosso período aí, dos últimos 30, 40 anos. Então, nós temos visto, né, durante esse tempo, muitas idas e vindas de vários grupos, né? De formas que, nesse momento, é visível, né, que nós temos muitas dificuldades de avançar no processo de organização, digamos assim, como empresa econômica das associações comunitárias, em função, inclusive, de um fator que tem muito a ver, que é a falta de um apoio governamental no macro e apoio técnico, né, no que se refere aos problemas de organização, administração e gestão. Hoje já temos certeza de que a dificuldade de se ter um grupo de profissionais que atuem e se dediquem a atuar nessa região
que a gente chama de atividade meio, é o grande responsável por muitas decepções. Mas, atualmente, depois de muitas experiências aí, inclusive envolvendo crédito, né, que é uma coisa altamente perigosa, crédito rural, começamos a ter alguns sinais de organizações estáveis e que podem muito bem servir de modelo para outros municípios que ainda não chegaram nesse estágio. E aí eu posso logo citar o caso da Asproc, né, em Manicoré. Aliás, Carauari. A Asproc é uma associação, né, única no município, que pelo menos congrega cerca de 600 famílias. Ela conseguiu, digamos assim, substituir muito bem aquela figura do intermediário, que naquele rio, que é o Juruá, né, é o rio mais sinuoso do mundo, então o custo de deslocamento é muito alto, os intermediários não resistiram, né, ao custo dos deslocamentos e, de certa maneira, isso ajudou a organização da Asproc. E o curioso lá é que a Asproc resolveu também, de certa forma, incubar e ajudar uma cooperativa. Então, hoje, Carauari é um município conhecido internacionalmente, né, pelos prêmios que a Asproc já tem conseguido e pelos projetos que a Codaenge, né, que é a cooperativa, também tem acessado, principalmente pela Fundação Banco do Brasil. E eu estou dizendo isso exatamente para que as pessoas comecem a procurar alguns bons exemplos que nós já temos e que podem ajudar o nosso processo de fortalecimento das nossas comunidades. Estevão, esteve aqui em Manaus, na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro. E ele falou uma coisa que eu fiquei um pouco receoso em relação a isso, porque nós sabemos da cultura indígena, como é que se procede. E ele fala sobre inserir o indígena no agronegócio. Qual a sua opinião sobre isso? Logicamente, quando você fala agronegócio, você inclui tudo. Sim. Inclusive extrativismo, que é a praia dos índios, né? Assim como o nosso caboclo, que vive em regiões muito distantes, tem pouco acesso à educação, à comunicação, né? e etc. Inclusive o peixe, né? Lá no peixe, nós temos o maior índice de analfabetismo, inclusive, né? Quer dizer, a pessoa estuda pouco, vai para um produto que é extrativo. Então, nesse sentido, de uma produção que esteja adaptada ao seu conhecimento, não tem problema. Ele até quer, o próprio índio, né, que aprender alguma coisa para diversificar a sua alimentação, né, etc. e tal. Então, nesse sentido, tudo bem. Só que, pelo que a gente conhece, né, do discurso, não é essa a intenção. A intenção é querer transformar o índio com uma cultura de ter, né, ter barco, ter não sei o quê, ter. Quando a cultura que nós estamos querendo... é extrativista, né? É coletor, né? Ele é coletor. Isso. E ele não quer ter, ele quer ser. Né? Ele quer viver. Né? Ele quer viver bem, né? Não tem essa coisa de ganhar cegamente, né? De olho no dinheiro, né? Só dinheiro. Dinheiro é bom, né? Mas é como um remédio. Se é pouco, não resolve. Mas se é muito, pode matar o paciente também. Então, o problema nosso, nesse momento em que mudou aí a dinâmica do governo, é como que nós vamos administrar, inclusive, esse discurso, né? De transformar as pessoas em outra
coisa que as pessoas não querem ser. Outra cultura, né? que E não é só o dele. índio. E não é só o índio, não. Eu diria que muitas famílias que vivem nas comunidades, elas têm a clara noção do seu tamanho econômico, que elas querem ser, ou que elas querem chegar, né? Em função de algumas necessidades, como mandar o filho para Manaus, para estudar numa escola, então tem que ter recurso lá, né? Tem que ser isso. E não aquela história antiga, que quando eu comecei a trabalhar era assim, né? Querer transformar o pequeno em médio e o médio em grande, quer dizer, isso aí é covardia. Estevão, tem uma frase que ela, às vezes, é muito polêmica, né? Essa frase que é muito polêmica no nosso meio, nós que somos caboclos, né? E existe uma frase que ela é até uma frase discriminatória, que as pessoas dizem que o caboclo do interior, o amazonense, é preguiçoso. Como é que você vê essa frase no nosso meio? Essa frase é antiga, né? Na realidade, ela vem dos seringais. Né? Naquela época também não deixava o seringueiro ter mulher, porque dizia que ele ia passar a noite deitado, né? E não ia colher a seringa. E essa linguagem é usada muito, infelizmente, por pessoas que têm a responsabilidade de tomar decisões de políticas públicas, né? Que seria para apoiar as pessoas. Na realidade, ele não é doido, né? Ele tem juízo. E aqui no Amazonas, quem conhece, quem viaja, quem anda por aí, sabe que tem lugares que realmente o sujeito precisa ganhar só para morar lá. Porque é um serviço quase que de vigilância da região. Assim como os pescadores no mar funcionaram para muitas marinhas como informantes, né? Por isso que as colônias de pescadores têm ligação com a marinha, né? Tem relações estreitas com a marinha. Da mesma forma, o nosso agricultor, o nosso morador, vamos chamar assim, ele tem relação com o Brasil. É um cidadão que merece respeito e realmente precisa ganhar alguma coisa para ficar por lá. Tem deles que morrem e ninguém sabe, de tão isolado que ele vive. Né? Então, nesse ponto, eu acho que realmente é preciso ajustar um pouco a cabeça de quem está na cidade ou em áreas, em regiões onde a realidade é outra, né? Como a região centro-sul e sul, ajustar a realidade amazônica, né? Especialmente nessa espinha de peixe que é o Rio Solimões. Estevão, você foi presidente do sistema OCB-SESCOP. Você foi a pessoa que trouxe o SESCOP para o Amazonas. Né? Verdade. Sistema SESCOP para o Amazonas. Por que o cooperativismo ainda não ganhou o seu espaço devido no estado do Amazonas, se em outros estados o sistema é muito potente, é muito importante para o estado? Como é que você vê isso? Cooperativa é uma mistura de associação e empresa. Se nós temos dificuldade para gerenciar as associações, tu imagina gerenciar cooperativas, que é uma mistura, né? Para fazer isso, a gente precisa de um quadro profissional de gestão bastante competente, bem informado. E, infelizmente, só recentemente, muito recentemente, que os nossos centros de educação, né, universidade inclusive, começou a entrar nesse meio para ajudar com a formação profissional. E aí hoje o IFAM do Aleixo também já faz esse trabalho. As escolas técnicas, de certa maneira, também já estão fazendo, dando esse conteúdo para os profissionais de segundo grau que estão saindo. E, para você ter uma ideia, eu fiz parte da primeira equipe de gestores, assim, né, que atuava nessa área meio do Amazonas, nós fomos para Curitiba em 1973. Nós estamos aí com 46 anos, né? E lá em Curitiba já tinha uma organização chamada SOCEP, Associação de Orientação às Cooperativas do Estado do Paraná, fazendo esse trabalho de formação.
Depois o Nordeste também criou o seu espaço de formação, a Assocene, né? A região Norte é que não teve isso. E a vinda do SESCOP, de certa forma, era a esperança que a gente tinha, vamos chamar assim. De avançar, né? De avançar. De avançar. O problema é que, para a nossa região aqui, a lógica de raciocínio, né, e de postura, vamos chamar assim, de um conteúdo da OCB, acaba não se adaptando. E aí eu acho que tem muitas pessoas que já fizeram curso aqui, né, no SESCOP. Porque... Aí quando eles vão para o campo, eles notam que há um desajuste entre a teoria e a prática. Porque você não acha que já seria tempo de ser fundado aqui no estado do Amazonas ou na região norte um centro de ensino superior, como existe do cooperativismo, como existe em Minas Gerais, existe no Rio Grande do Sul, existe a FACAT no Rio Grande do Sul, existe a Universidade de Viçosa, em Minas Gerais. Você não acha que nós temos potenciais, a região norte, todos os estados da região norte, nós não temos potencial para possuirmos uma universidade sobre o cooperativismo na região norte? Bom, você sabe que o Brasil começou pela região sul, né, praticamente, né? Ali, aquela imigração ajudou muito o pessoal, trazendo inclusive da Europa, né, alemães, italianos, espanhóis, essa cultura da cooperação. No nosso caso aqui, nós ainda vamos levar um tempinho, porque as nossas lideranças, os nossos dirigentes, né, os responsáveis pelo destino dos seus associados, ainda não estão muito, digamos assim, para eles não está muito claro para onde eles vão. Ainda estão preocupados, mudou só o tipo de individualismo, né? Em vez de ser individualismo individual, para o individualismo associativista e cooperativista. Né? E essa é a grande reclamação que nós temos hoje aqui, né? Eu acredito que realmente você está certo, nós vamos precisar de ter em algum momento nós vamos precisar de ter uma equipe aqui que seja responsável por essa capacitação. Isso não pode ser feito pelo Estado, certo? Sim. Porque o Estado também tem seus interesses, seja município, seja governo do Estado, seria governo federal. Então, isso tem que ser feito mesmo um movimento autônomo, né? E independente. Claro, né? Com certa dose de independência, porque ninguém é totalmente independente. Mas nós precisamos chegar lá, sim. Estevam, vamos mudar um pouquinho do assunto. Eu queria entrar agora no setor pesqueiro. No setor pesqueiro do estado do Amazonas, é que existe aqui no nosso estado uma interrupção de ciclo. O pescado, ele é um ciclo, ele vem das cordilheiras, eles baixam para a reprodução, baixam para onde a Foz, né? E depois eles voltam novamente para as cordilheiras, né? Então, nesse intervalo, existe uma interrupção que está mais ou menos pelo médio Amazonas, de Manacapuru até Tefé. Então, esse pescado, ele é capturado por redes, por arrastões. Então, interrompe esse ciclo. Tramalhas. Esse pescado é identificado como a fera, né? Pescado fera, que é o filhote, que é o dourado, que uma série... peixe liso, né? Que é o surubim. Então, esse pescado, ele é pescado nessa região e é levado para os países andinos, né? Peru, Colômbia, e ele é comercializado lá nesses países.
E se fala muito em apreensão de peixe aqui em Manaus. É peixe no defeso, mas esse peixe que é levado para os países andinos, eles não são fiscalizados. E tem mais uma coisa, esse pescado ele é adquirido, tiram a cabeça, tiram a víscera, jogam no rio e só levam o que interessa para ser comercializado lá fora. Como é que você vê isso? Isso é um ato criminoso ou é normal para o amazonense? Bom, essa é uma realidade no mercado do peixe liso. O que se percebe é uma ausência do poder público, aí nos três níveis, né, municipal, estadual e federal, de assumir o que a gente chama ou chamava de ordenamento da pesca, botar uma ordem na pesca. E essa ordem significa, entre outras coisas, uma fiscalização em cima dessa exportação. Porque até os números da exportação são enganosos. Certo? Então, o Estado acaba perdendo muito na exportação em função dessa ausência. Os pescadores, por outro lado, eles ficam, digamos assim, um pouco sem saída, porque esse é o mercado que eles têm, certo? Mas essa pesca, ela não é predatória, essa pesca, quando se faz com arrastões, com redes, né? Não é predatória essa pesca? Pois é, mas aí é que entra a omissão do poder público, que é quem tinha que fiscalizar. Certo? Nós temos aí uma rede de organizações de pescadores, né? Aqui no Amazonas nós temos 62 municípios, mas temos quase 200 entidades de pescadores, porque em cada município tem 3 quase, né? Associação, sindicato e colônia de pescadores. Mas elas não entram nessa coisa, pelo menos não estão nessa como uma organização que pudesse cooperar, vamos dizer assim, e pode cooperar, se desde que o governo os inclua, né? É isso. O que falta é uma posição governamental com relação ao ordenamento. Quer dizer, é preciso botar uma ordem nisso, realmente. E você está dizendo que é só até Manacapuru, mas a gente tem informação de que essa cobra, que tem a cabeça lá em cima, ela tem a ponta do rabo em Parintins. Certo. Que ali também se pega peixe liso. Correto? Então, essa seria uma ação positiva, até para se preservar a espécie. Do jeito que está, nós estamos realmente na mão do comércio. Vai chegar um tempo que vai deixar de existir o pescado, né? Hoje, por exemplo, da forma que está sendo feita, o pescado do Amazonas, ele está praticamente na mão de grandes empresários que pegam o peixe, capturam o pescado aqui e levam para fora para negociar. E a sobrevivência do ribeirinho, como é que fica essa situação? Daqui a pouco ele não tem mais peixe para comer, e como é que fica? Sim, esse é o grande dilema, né? Que cabe ao governo, né? Ter uma política articulada, né? Com os 3 níveis, porque é impressionante como as prefeituras, principalmente, não agem em nenhum sentido, né? Com relação nem ao planejamento municipal. São poucos os municípios que têm um planejamento municipal de agricultura, né? E os pescadores, como eles, inclusive, têm mais dificuldades, às vezes, de documentação do que os agricultores, então muitos deles têm até dificuldade de ter acesso a crédito, essa própria rede de indústria que você está falando aí é quem financia. Ou seja, há um financiamento, né, extraoficial, digamos assim, do próprio sistema. É o que a gente diz que a escama fina, né, é que sustenta a escama grossa. Estevão, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa e nós teríamos mais assuntos para discutir, né? Porque esse assunto é muito complicado a gente discutir sobre
o sistema de pesca, agricultura familiar. Tinha outras perguntas para fazer, mas o nosso tempo está finalizando. Eu queria que você se despedisse dos nossos internautas e nós encerrarmos o nosso programa. Fique à vontade. Tá, eu não posso sair daqui sem falar sobre um projeto que nós tivemos, né, aqui no Amazonas, e que ele foi o único que tinha cabeça, tronco e membros, na década de 80. Chamava-se PDRI, Projeto de Desenvolvimento Rural Integrado. 11 entidades governamentais de vários níveis participavam do projeto. E ele tinha como base a organização comunitária. Esse projeto, inclusive a questão que nós temos hoje, o gargalo que temos da regularização fundiária, o projeto chegou a adquirir toda uma estrutura para fazer esse trabalho. Então, Eliezer e ouvintes, se nós estamos nesse estágio, não sei até que ponto a gente foi prejudicado pelo próprio Distrito Industrial. Porque na hora do pega, o governo do estado não optou pelo setor primário. Bom dia e até a próxima. Bom dia, senhores internautas, seguidores do portal Leia Mais. Nós estamos encerrando aqui a nossa entrevista da semana. E a todos vocês, um bom dia e passem bem.